De abril de 2016, o meu bom dia aos meus amigos, bom dia família, bom dia a todos que fazem parte da minha vida, bom dia a você ouvinte. Nossa oração neste dia, nesta manhã, é para pedir ao Senhor que a paz que excede todo o entendimento, que guarde o nosso coração nesse dia, guarde os nossos pensamentos em Cristo Jesus, tendo a paz com todos os homens, em que neste dia, nessa semana, como ministro de reconciliação, que sejamos intrépidos para anunciar as boas novas, levantando sobretudo o escudo da fé salvadora, a qual nós vamos falar nesta manhã, com o qual poderemos apagar todos os mísseis incendiários do maligno na nossa direção, sempre por fé, e triunfando sobre o maligno e todos aqueles que se levantam contra nós, e que a paz invada todo o seu dia, toda a sua casa, o seu lar, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos continuar com as reflexões sobre as armaduras celestiais, as armaduras de Deus. Temos sempre que relembrar o que diz Efésios 6,14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com o cinto da verdade e vestido a couraça da justiça, calçado aos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Portanto, vamos reforçar a você as lutas que existem nas regiões espirituais, as quais nós não vemos. Não podemos ver, mas ela tem uma influência poderosa sobre a nossa vida, no nosso mundo físico. A Bíblia faz referências no mundo espiritual aos espíritos bons, aos anjos, que são os nossos conservos, mas também aos demônios, seres espirituais que agem na terra. E antes de nós termos a nossa experiência pessoal com o Senhor, este homem, o homem escravizado, não é? Por essas forças, tem essas forças segurando as suas conquistas, mas não tem consciência disso. Não é? A partir do momento que nós entregamos a Cristo, nós, chamados crentes, nos envolvemos numa intensa batalha espiritual diariamente, e o império das trevas, de onde nós fomos libertos, não se dá por vencido. E aí é que nós estamos trabalhando nesses dias para sairmos desta redoma e entendermos que existem armas espirituais. E hoje nós estaremos refletindo e conhecendo mais dos elementos das armaduras do Senhor, na quinta parte das reflexões, permanecendo firmes e inabaláveis. Hoje iremos conhecer um pouco e refletir sobre mais um desses elementos, o escudo da fé. O escudo da fé com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Todo mundo já ouviu falar do escudo da fé. Este é um dos mais famosos da armadura. Ele, aliás, serve até para símbolos para algumas marcas cristãs, mas a realidade por trás destas poucas palavras chamada fé é tremendamente grande. E nesta manhã o Senhor vai te abençoar e que esta palavra tenha e alcance a dimensão a qual ela foi preparada. O escudo dos guerreiros do passado, dos soldados, eram feitos de uma placa de madeira revestido com peles de animais e na maioria encharcados com água para poder exatamente apagar de imediato as chamas das flechas que eventualmente eram lançadas, né, para atingir os soldados, flechas com fogo, flechas com veneno, se tornando uma peça, portanto, pesada, né, mas era uma peça fundamental para a sua proteção. Alguns escudos podiam cobrir o homem da cabeça ao pé. Todos eram tinham os mais curtos e os mais longos, esses escudos, e ajudavam para fazer formações de grupos em defesa coletiva. Mas ambos eram extremamente importantes para a proteção do soldado. Todos sabemos que o escudo serve para a defesa de um soldado, de um guerreiro em campo. É comum ser atingido, quem está na luta, atingido por projéteis, por flechas, não é? Flechas essas que tinham o objetivo de contaminar e de trazer
a morte, de ferir, paralisar o exército e trazer a morte aos soldados, né? Eliminando assim o seu adversário. O escudo romano, assim como o escudo da fé, tinha dois objetivos principais a saber. O objetivo primário era a proteção do exército contra as lanças, flechas e espadas inimigas. Todavia, existe um segundo aspecto, não tão conhecido. O escudo também era usado para possibilitar o avanço de toda uma legião. Essa tática ficou conhecida historicamente como formação tartaruga, pois era forte e defensivamente rígida, como o casco de uma tartaruga. Por mais lento que fosse, as legiões romanas eram firmes, poderosas contra os inimigos dentro desta formação. E que são então esses dados inflamados do maligno? Satanás, o maligno, nos ataca a mente, ataca o lar, ataca os familiares, pessoas que nós amamos, ataca os negócios e outras áreas da nossa vida. Portanto, precisamos ter fé em Deus, ter fé na sua palavra, no poder que há no nome do nosso Senhor Jesus e nas suas promessas. Deuteronômio 33, 29 e 2 Samuel 22, 3 fala acerca dessas coisas. Então, para que serve a fé? A fé serve para receber as bênçãos de Deus. Jesus não dizia que ele tinha salvo ou curado, mas dizia que a fé das pessoas é que tinha operado, dando oportunidade para que o milagre acontecesse. Mas, quando perdemos a fé, damos espaço para a dúvida, e então o milagre esperado não tem como acontecer. Em Tiago 1,6 diz: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Olha só, fé é que sentimos a não duvidarmos de que Ele está no controle, que o Senhor está no controle, e se perseverarmos, mesmo quando não recebemos o que queremos de imediato, mas se esperarmos, o Senhor irá nos abençoar. Existe uma passagem muito interessante, um testemunho acontecido na época de Jesus em Listra. Havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te e fica de pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Atos 14, de 8 a 10. A Bíblia diz que o homem tinha fé para ser curado. Ele provou sua fé obedecendo a ordem de levanta. Vai, levanta-te. E nós? Nossa fé é suficiente ao ponto de obedecermos a voz de Deus sem duvidarmos? A fé serve para passar pelas adversidades. Vivendo pela fé, podemos passar pelo que for, mesmo em meio das lutas. Não somos destruídos, pois confiamos nas promessas de Deus. A palavra nos exorta dizendo: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, de 8 a 9. Assim foi com os chamados heróis da fé. Abraão, pela fé, tornou-se pai de uma grande nação. Jó passou por sofrimentos terríveis. No final, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes, pela fé. José foi injustamente levado ao cativeiro, passou anos encerrado em prisões, mas nunca perdeu sua fé. Finalmente foi nomeado governador do Egito e foi levantado pelo próprio faraó, pela fé. Moisés teve medo de seguir as ordens divinas, mas pela fé obedeceu, libertou então seu povo da escravidão e conduziu à terra prometida, terra que emana leite e mel. Davi, simples pastor de ovelha, pela fé, derrotou o gigante Golias, matou o gigante Golias e não matou o rei Saul, também pela fé. E era o seu perseguidor. Viveu escondido em cavernas até que finalmente foi ungido rei de Israel. Todos esses passaram por adversidades, os chamados heróis da fé. Porém, nenhum deles deixou de ter fé. As razões de Deus, a perseverança em obediência na palavra do Senhor,
foi o que os mantiveram e levaram ao êxito, ao sucesso. Não tinham ideia de como as coisas acabariam, mas pela fé venceram todos os obstáculos, aceitando sem dúvida que Deus estava no comando. Esta manhã, eu quero dizer a você, Deus está no comando da sua vida. Tenha fé, acredite. Aquele que perde a fé, perde de receber o melhor de Deus. Aí vai exalar a tristeza, o fracasso e a murmuração e a frustração. A palavra nos afirma que, uma vez que fique comprovado o valor da fé que você tem, é muito mais valiosa essa fé do que o ouro que perece, mesmo refinado pelo fogo. É genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo foi revelado. 1 Pedro 1,17. Quando temos fé genuína, vemos as adversidades do ponto de vista da eternidade. Aprendemos a confiar com antecedência naquilo que só fará sentido depois. A fé serve para vivermos em conexão com Deus. Deus é espírito e é necessário que os que os adorem, adorem em espírito e em verdade. João 4, 24. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e ele é espírito. O homem também é espírito, e por isso consegue comunicar-se com Deus. Está lá escrito no livro de Gênesis 1, 27. Mesmo não tendo vistos, vocês o amam, e apesar de não o verem, agora creem nele e exultam com alegria indivisível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Olha quem disse isso. Está lá em 1 Pedro 1, de 8 a 9. Portanto, a boa notícia é de que a fé pode acontecer aonde ela ainda não existe. Conforme vemos em Marcos 9, 24, quando o pai de um rapaz endemoniado pediu a Jesus que o curasse, se pudesse. Se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Nós devemos estar sempre prontos a receber as bênçãos de Deus através da nossa fé, mas também preparados para passar pelas dificuldades, sabendo que no final sempre teremos a vitória. Amém? A primeira coisa que devemos entender é que o final, em fé, sempre será a vitória. Muita gente usa essa palavra para vários fins, mas o objetivo real dessa palavra pode ser encontrado na Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. De acordo com esse versículo, a fé é a base firme das coisas que esperamos e das coisas que não vemos. A fé, portanto, atua em duas frentes, a saber, as coisas que esperamos e as coisas que não vemos. A guerra espiritual é um bom exemplo das coisas que não vemos. A realidade espiritual é muito viva e atuante, mesmo quando nós não conseguimos vê-la com os nossos olhos. Por outro lado, as coisas que esperamos não são necessariamente as coisas que não vemos. No nosso dia a dia, a fé deve ser atuante em muitas frentes, mesmo porque, se nós dedicarmos a viver com integridade, a vida cristã, passaremos por dias maus, não tenha dúvida com relação a isso. Aliás, tenha fé, saiba disso. Existem dias maus, mas fique tranquilo. A palavra diz, eu venci o mundo e você terá êxito. E aí? E a fé? A fé entra para nos sanar, para curar todas essas coisas. Na verdade, a fé bíblica do passado vislumbrou em grande medida